Essa terra na catedral, o importante é saber quem tá de boa e quem não deixa ela se desenvolver. O importante é saber dos problemas de verdade, o que é bom e o que é ruim atrapalha a cidade. O importante é o impacto no seu dia a dia. Na criança, no bebê, na vovó e na titia. O importante é saber além daquilo que é banal. E tem que ir pra isso acompanhar uma coluna semanal. O importante é o que se esconde, quem toca e quem alia. E se você quer saber quem que é nas entrelinhas. Início do nosso evento, perdão, Falque, por isso. Estou em casa aqui. Nós sabemos disso. Talvez seja por isso que eu não tenha anunciado. Então, agora nós vamos tratar do tema Gestão Estratégica de Recursos. O Falque, presidente do IPLAN Santa Maria, tem muito também a nos ensinar, a nos mostrar, a falar sobre gestão, né? Gestão no município, planejamento. Então, será certamente a primeira palestra já brilhantou o nosso evento com a professora Lúcia Madruga e eu tenho certeza que não vai ser diferente desta vez agora. Falque, você está com uma liberdade e com a palavra. Obrigada. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Conheço praticamente todos e quem não conheci, conheci hoje. Fiquei sabendo ainda que foi colega, estagiário nosso lá do IPLAN. Então, é uma grata surpresa. Também cumprimentar vocês pela iniciativa, porque ao contrário do que alguns possam estar pensando, este seminário aqui ele não tem P partidário, ele não tem lado ideológico, porque o lado já está definido. Quem está aqui e pelo partido que está, nós já temos a clareza de que lado é. E pelo que eu sei, pelo que o Paulo me passou, o seminário é aberto para toda a comunidade, que o seminário tem um objetivo: como a gente pode melhorar a gestão pública, como é que a gente pode, cada um, trocando experiências e testemunhos, aprimorar a gestão pública tão necessária para que a nossa qualidade de vida realmente seja aquilo que a gente espera. Então, por isso eu também parabenizo o Paulo, o nome do Paulo, toda a equipe de Itaara, que está sendo maior neste momento político, que está fazendo um seminário para discutir gestão pública e não questão ideológica. A ideológica nós já sabemos cada um aquilo que acredita, aquilo que defende. Então isso por si só já mostra uma transformação e é o que ainda nos remete a ter esperança de momentos melhores, né? Nós temos muitas pessoas que estão acima dos P's partidários para pensar realmente na coletividade, na melhoria de vida de todos, e isso passa por gestão. Vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar aqui vai cruzar pelo que a professora Lúcia falava, porque nós temos a mesma formação, ou próxima, né? Eu sou economista, ela é administradora, eu também, por um bom momento, dei aula em universidades, pratico gestão privada há muitos anos e há também 7 anos e pouco pratico gestão pública. Tudo isso, através do nosso estudo acadêmico e mais a nossa experiência prática, nos dão condições de trazer ensinamentos, nem diria isso, de trazer testemunhos e principalmente aqueles que deram errado, porque a gente aprende verdadeiramente quando erra, né? E eu vejo neste momento agora que a catástrofe aí está trazendo para o Rio Grande do Sul, especificamente, tudo aquilo que a gente tem que melhorar. Melhorar porque fez errado, né? Agora, se não aprender dessa forma, aí complica. Conseguiu achar ali, bom? Já vou carregar aqui. Tá. Enquanto o Paulo carrega, e como eu disse para o Paulo também, eu não gosto muito de usar slides também, porque a gente vem falar do tema e fica mais à vontade do que está lendo o slide. O slide vem para dar uma ilustrada, para reforçar algum conceito, mas o tema da nossa palestra, da nossa reflexão é planejamento urbano através de gestão estratégica de recursos. Por que eu estou falando em recursos? Porque o que a gente está ouvindo muito a mídia e o país inteiro falar? Temos que ter escritório de crise, gestão de crise, planejamento estratégico para crise, para risco. Mas por que a gente ataca o risco? Por que a gente ataca a crise? Porque a gente falhou no planejamento. Nós erramos lá na base.
Ah, mas quer dizer que não teria o que aconteceu, o volume de chuvas? Teria. Só nós teríamos um resultado, um impacto muito menor se tivesse tido no passado ações com planejamento, com visão, com ocupação adequada das áreas, e isso é recurso. A Lúcia falou muito em técnico aqui, orçamento ali, software lá, isso é recurso. E é aí que nós temos que atacar. Como alocar recursos. Porque enfrentar a crise, pessoal, é porque faltou planejamento de recursos. Pessoas são recursos, eu costumo falar, e aí vocês vão me perdoar, quem me conhece sabe que a gente faz umas viagens nas falas, porque vai em todas as dimensões da nossa vida, tá? Que são experiências. Eu, na minha empresa, a gente usa técnica e ciência? Usa software? Usa hardware? Usa. Mas nada substitui o ser humano, pele. Então nós temos que trabalhar muito pessoas. Não gosto quando dizem que temos que treinar. Não, treinar a gente treina animal, treina cachorro. Pessoa a gente tem que capacitar. Tem que fazer com que ela tenha discernimento de fazer escolhas. Que ela tenha visão para tomar decisão. Né? Que ela consiga também ter humildade de perguntar para quem tem mais experiência. Isso é capacitar. Treinar, tu vai treinando, quando aparecer um obstáculo que tu não está preparado, você foi. Todo aquele treinamento está perdido. Então, uma gestão pública que ataca a capacitação de pessoas, ela faz a diferença. Aproveitando isso, eu queria citar para vocês aqui, está me acompanhando não como minha colaboradora, né, nossa gerente setorial do IPLAN, a Lúcia, mas como cidadã da Itaara, que mora aqui no Lerme, né, e diga-se de passagem, tem mais a Jaciara, que é moradora ali da Vila Etelvina, e o nosso colega que hoje é servidor público aqui da Itaara, que também passaram pelo IPLAN. Ou seja, o Instituto de Planejamento de Santa Maria, ele foi constituído em 2002 e ele vem amadurecendo. E o que me chama a atenção também, que eu gosto de citar, o Brasil tem 5.000 municípios, estou errando aí por um a mais, um a menos, 4.900, 5.000, não sei, mas é 5.000. Existem 22 institutos de planejamento no Brasil. E as cidades aonde eles estão demonstrando que o resultado é positivo. Aí nós vamos citar Maringá, vamos citar Curitiba, Fortaleza, que tem sido um case de sucesso agora, tudo em função dos institutos. O que é um instituto de planejamento? É uma autarquia vinculada à prefeitura, sem dúvida, mas com autonomia. Esse é outro conceito também que a gente tem que deixar muito claro. A independente, não, a independência ela é perigosa. Quem tem filho aqui sabe, né? Quando tem muita independência é um perigo. A autonomia é tu ter liberdade de fazer muitas coisas que estão prevista dentro da legalidade e terá a responsabilidade quando tu fugir disso. A independência meio tu faz o que quer. Então o Instituto ele tem autonomia, mas ele não tem independência da prefeitura. Né? E ele, em função disso, daí o município não tem secretaria de planejamento. Qual é o cerne dessa questão? Quando eu tenho um instituto, a gente quer crer que ele ultrapassa a gestão. Uma secretaria ela tem o limite da gestão. Então é 4 anos, 4 anos a gente busca planejar 4 anos. E nós sabemos que o planejamento de curto prazo ele é importante, porém ele não sustenta uma transformação. Puxa a primeira página para mim, de novo, Paulo, faz favor. Então, planejamento urbano e gestão estratégica de recursos, que é o que eu estou me propondo a discutir hoje com vocês. Semana retrasada eu fiz a mesma palestra na OAB e quero ver se agora, em todas as oportunidades que eu possa ter, o de cima? Todas as oportunidades que eu possa ter, pessoal, a minha pauta agora é discutir planejamento urbano e gestão estratégica de pessoas. Por que isso? Porque vocês sabem que até um pouco tempo eu era pré-candidato em Santa Maria, com o objetivo realmente, me preparei para aquela condição. Penso que posso dar uma contribuição, não vou abdicar disso. Vou continuar um ativista político, porque a minha carreira profissional, felizmente, a gente já concluiu, agora tem vigor, tem experiência, a gente quer tratar sem demagogia nenhuma. Por que eu, morador aqui do Parque Pinhal, como sou, não sei se vocês sabem, quero uma Itaara melhor? Por um sentimento egoísta, porque eu quero viver bem aqui. Os meus netos aqui, ontem eu fui pegar eles lá no colégio, e como é legal isso, né? Botei no Instagram, o que mais bomba é isso, né? Família e vai muito. E o Miguel, ontem, a primeira coisa que ele disse, vamos dormir Itaara. Eu disse, não, amanhã não dá, que nós temos compromisso com a tua avó. Ou seja, amanhã eles vão na missa e 10 horas estão ali. Cara, Itaara é isso. Agora, como é que a gente transforma ela melhor ainda?
Eu acho que essa é a missão que nós aqui, mais maduros, experientes, podemos trazer, né? Mas com planejamento, pessoal. A primeira? Opa, aqui. Só para entender um pouquinho, posso... Deve. O Instituto ele é vinculado ao governo desta gestão ou é do município? Ele é vinculado ao município de Santa Maria? Assim, Paulo? Ele tá... O Instituto é uma autarquia que não deixa de existir quando passa um governo ou outro. Sim, porém, o presidente do Instituto, que é o meu caso hoje, é indicação do prefeito. isso que Né? Eu sou cargo de confiança do prefeito, né? E o Instituto, a gente agora até está tramitando mais um avanço na lei dele, onde, não vou dar o spoiler agora que a gente está discutindo, é deixar ele cada vez mais Estado do que governo. Ele hoje é uma mistura de Estado e governo. A Lúcia aí tem mais experiência que eu, pode testemunhar que o Instituto vem evoluindo, né? Ele vem cada vez prestando mais serviço de planejamento para a cidade, né? E isso acaba indo além período de governo, né? E para mim a grande virtude do Instituto é pensar o município como Estado. É o do meio aqui, o grandão? De baixo? Então, pessoal, o planejamento urbano, que é o que a gente discute, mas com esse olhar de aplicação estratégica dos recursos, quais são as vantagens dele? É um instrumento importante para os gestores municipais atingirem desenvolvimento sustentável. Então, eu quero costurar alguns conceitos que eu acho que é importante. O que é desenvolvimento sustentável? Primeiro, sustentabilidade é alongar ao máximo aquele recurso. É fazer com que o nosso planeta possa durar mais tempo, já que ele é finito. E desenvolvimento, para mim, aqui está o X da questão, tá? Você confunde muito crescimento com desenvolvimento. Crescer, vamos pegar Triunfo. Triunfo talvez seja o terceiro PIB do Rio Grande do Sul hoje. Não tem saneamento básico, tem uma série de problemas na educação, ou seja, ela cresceu. Caxias, violenta. Caxias com uma série de problemas, cresceu. E é isso que eu luto muito. Tá, mas Santa Maria nós queremos crescer ou desenvolver? Nós queremos garantir empregos com salários justos para as pessoas viverem bem? Ou nós só queremos ter um volume de gente trabalhando? Então nós temos que pensar em desenvolver. Aonde que eu quero chegar aqui? E eu acho que é a grande oportunidade da Itaara. Quando foi emancipada a Itaara, quantos anos tem isso? 28. Se nós entrar numa batalha de debate, se os 28 foram bons ou ruins, avançou ou não avançou, nos leva aonde? A lugar nenhum. Mas este município que é tão embrionário ainda, que não deslanchou, essa é a oportunidade, não vamos olhar pelo lado ruim. Cadê o seu Pascotto, que é meu vizinho? Saiu agora? Se nós entrar numa batalha, mas Itaara sempre foi ruim, Itaara não desenvolveu, Itaara a rua ainda está... Esquece isso. Vamos olhar o lado bom do copo, daqui para frente, como é que eu transformo? Porque uma coisa é tu pegar uma cidade como Santa Maria, que tu quer melhorar as condições dela, mas ela já está constituída, ela já tem um centro. Ah, vou fazer um centro novo? A gente consegue sim fazer vamos pegar aí Montevidéu de exemplo, tem a cidade nova e a cidade velha. Mas porque isso foi uma necessidade, que ela expandiu, ela cresceu e tu não tem como desfazer a velha. Itaara, para mim, é uma virtude, ela ainda, se nós olhar por esse canto, imagina se ela tivesse esses 28 ser crescido, não desenvolvido, expandido, mal ocupada, mal planejada, daí nós teríamos um problema muito maior. Hoje nós temos uma grande oportunidade de Itaara receber uma gestão com planejamento. Aí quero entrar também numa outra questão, mais adiante, mas você sabe que o plano diretor que eu vou entrar, e depois sugerir, inclusive, para os técnicos nossos do IPLAN vir falar de plano diretor, o plano diretor ele só é obrigado, por uma questão legal do Ministério da Cidade, se não me falha a memória, 2001, né, Lúcia Lei, para cidades acima de 20 mil habitantes. Mas em nenhum momento na lei está dizendo que é proibido os outros fazerem. Se tu está dizendo que acima de 20 mil habitantes é importante ter plano diretor para a cidade ter boa qualidade de vida, o que impede uma cidade de 3, 4, 5, 6 mil habitantes de fazer? Aplicar aquelas mesmas ferramentas que vão levar soluções para uma cidade grande é muito mais fácil agora. E eu vou entrar nesse mérito depois.
Planejamento urbano, então, contribui na formulação dos objetivos de médio e longo prazo, que harmoniza uma expectativa coletiva com uma organização racional dos recursos. O que a gente quer dizer com isso? Tudo é iniciativa privada. Não é. Público é diferente. Nós temos que harmonizar pessoas. Eu até hoje, todas as cidades que foram extremamente planejadas por técnicos, eu não vi nenhuma que deu tudo certo. Porque o técnico, muitas vezes, ele não vai na praça, ele não fala com o vizinho. Como é que ele vai decidir isso? Então, tem que ser coletivo, sim, tem que ouvir a sociedade, sim, mas depois tem que ter o polimento da ciência para organizar essas boas ideias, essas boas vontades, em processos e rotinas administrativas, que a Lúcia já entrou em alguns detalhes, que vão trazer o resultado. Mas, se não for construído junto, pessoal, podem contratar uma consultoria, o pessoal é experiente, fez o plano diretor de Nova York, vem para cá, não vai dar certo. Tem que ouvir a população. Extrair o máximo proveito dos orçamentos municipais, informando os investimentos em infraestrutura, serviço, equilibrando as demandas de crescimento com as urgentes necessidades ambientais. Cada vez que a gente estuda planejamento urbano, a gente vai percebendo que tu tem que harmonizar interesses, boa vontade, com estrutura financeira, com organização financeira, com meio ambiente. Não adianta essa loucura, agora tudo é crescimento, tudo é econômico, a conta está aí. A conta vem vindo cada vez maior para cidades que... alguém no início da tragédia começou a falar que era a maior precipitação de água, né? Maior que 1941. Daí a gente começou a ouvir os nossos técnicos, né, Lúcia? O Antão, as pessoas, não é bem assim. O estrago é maior, mas naquela época choveu mais tempo e mais água, só que as várzeas do rio em Porto Alegre não eram ocupadas com edifício. Né? Todas as áreas alagadas em Porto Alegre foram aterradas. O rio, quando recebe esse volume de água, ele vai ir para algum lugar. Ou seja, não teve planejamento na ocupação. Quando a gente... Perdão, pode falar. Também. Que é gestão, estratégia e recursos. Isso é gestão, estratégia e recurso. Qual é o recurso? Máquina, gente, recurso, aonde colocar. Quem pensa isso? Nós estamos pensando na crise, gestão da crise, gestão da crise. Por isso que eu sempre, e agora quero reforçar muito essa linha de raciocínio. Realmente nós temos que pensar em gestão, estratégia e recurso. Quais são os recursos aqui, Beitara? Hoje, não vou citar o nome, me chamaram para olhar uma rua, de manhã cedo. Eu fui olhar, a rua estava realmente com um monte de água, problemática. Eu digo, olha, não é só botar... expurgo, cascalho, e essa água vai para algum lugar. As casas estão num nível mais baixo, começou o problema. E aí quando tu começa, não falei, mas tu começa a fazer um exercício mental, a gente vai viver agora momentos onde vai ter pessoas dizendo, nós vamos resolver a saúde do nosso município. Vamos abrir mais postos. Então tu não está tratando a saúde, está tratando a doença. Tratar a saúde do município é não permitir aquelas poças d'água onde a pessoa fica doente e depois ela vai ter que procurar um posto. Daí a gente gasta toda a energia no posto de saúde, no médico, para receber doente. Cara, não dá para evitar a doença? Com uma cidade planejada, com uma cidade tratando lixo, com uma cidade onde as pessoas não precisam ficar alagadas, com parada de ônibus que tu passa muito frio, tudo isso vai explodir lá na saúde. Então, o que está faltando? Gestão estratégica de recursos, porque tu tem recurso, gasta milhões, a Lúcia falou ali em 270 milhões de educação, e a saúde não vai baixar disso em Santa Maria. Olha o volume de recursos que tu gasta para tratar a doença. E eu acredito que a solução é pensar como aplicar esses recursos de forma estratégica para evitar danos maiores. Distribuir o desenvolvimento econômico dentro de um determinado território, visando alcançar objetivos sociais,
e cria uma estrutura para a colaboração entre governos locais, setor privado e público em geral. Isso tudo, esses 4 itens aqui, é um resumo bem resumido mesmo de planejamento. Para que serve? É para isso, pessoal, é para a gente viver melhor. É para a gente usar um orçamento de forma adequada. Para que lado vai crescer a cidade e o que vai crescendo em tal lado da cidade. Esta oportunidade que Itaara tem, poucos têm, tá? Porque a maioria é resolver problema. E aí a gente começa a entrar em pontos que eu já sugeri ao Paulo, né, para que venha alguém lá do IPLAN falar com mais detalhes dessas leis que são essenciais para uma cidade. Plano diretor, lei de uso de ocupação de solo e código de obras. Código está dentro da lei da ocupação está dentro do plano diretor. Cara, o plano diretor, tanto é que ele tem que ser alterado, ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Por quê? Porque já está remetendo que ele é uma coisa mais complexa, que é de médio e longo prazo, não impede de fazer ajustes, que eu tenho as minhas ressalvas, o ajuste com muita frequência no plano diretor, com a baixa participação da comunidade em audiência pública, leva a direcionar para interesses setoriais, é assim que funciona. Vocês sabem, se você não tivesse participado de algumas audiências aqui, qual seria o rumo? Né? Então, a galeria pesa e a votação atende a galeria. É assim que funciona desde o tempo lá da Revolução Francesa, né? Quem é direita, quem é esquerda, quem é Robespierre vai para um lado, quem é Danton vai para o outro, né? E aí a galeria pesa. O bafo da galeria faz, muitas vezes, o legislador tomar uma posição. Então, o plano diretor é feito a cada 10 anos. No plano diretor vai se discutir tudo. Vai se discutir, tá, mas a nossa cidade vai focar no turismo, na parte econômica, na indústria, que aí eu quero também abrir um gancho, um parênteses. Você fala muito, tá, vamos trazer indústria. A indústria calçadista, pessoal, eu não tenho o número de hoje, mas eu tenho de 2002 anos atrás, 2022, que eu concorri a deputado, e eu fui atrás dessas informações. A média salarial da indústria calçadista próxima de Santa Maria, que eu não vou citar nome, por questão de respeito e ética, era R$ 2.500. Daí você diz, ó, agora em Itaara nós vamos ter uma indústria calçadista, gera 1.000 empregos, para o salário é 2.500. Isso vai todo o estado ouvir. Não vai ser os 1.000 cidadãos de Itaara que vão ocupar esse emprego. Pode até ser. Só que vai gerar uma expectativa que vai chegar a 5.000 pessoas aqui. Aí tu começou a criar um problemão para o município, porque ele vai ter 1.000 pessoas ganhando um salário, esse salário não compra educação, não compra saúde, não compra lazer. Quem é que tem que dar isso? O município. Pô, mas eu trouxe uma empresa, uma indústria que me gerou 1.000 empregos, mas olha o tamanho do problema que eu trouxe. Não compra segurança, não compra infraestrutura. Ah, mas é frio falar isso? Sim, mas é a realidade. Quem quer ser gestor público tem que ter o lado humano, tem que ter pele, mas não pode se descolar do mundo real. Então, se eu tenho uma formação de bairros, de periferia, que não estava programada, tem que abrir rua, tem que botar esgoto, tem que botar água, tem que botar luz, tem que botar escola, uma boa saúde. Será que é esse o caminho? Uma aventura industrial assim? Ou será que num plano diretor a gente não pode discutir com a sociedade qual é a nossa vocação? Quantas 1.000 pessoas nós temos aqui? Como é que a gente pode melhorar o nosso orçamento aqui? Principalmente o orçamento próprio, que mais adiante eu vou chegar também no uso da tecnologia, que tu é... O André, a tua formação? É tecnólogo em geoprocessamento. Em geoprocessamento. Hoje em Santa Maria nós estamos com o GeoMais, né? O GeoMais hoje nos dá condições de olhar todas as residências. Olha, o IPTU é de 100 metros, mas na verdade é 150. Então tu consegue fazer atualizações, melhorar a tua receita própria de forma justa, né? Não é cobrar mais impostos, sim cobrar, se eu tenho 100 eu pago 100, se eu tenho 150 eu pago 150. Porque o município é um grande condomínio, onde alguém não dá a sua contribuição, vai faltar para o outro. Então envolve tecnologia, envolve investimento de recursos. Mas voltando, o plano diretor, pessoal, eu gostaria muito de ouvir um candidato a prefeito e dizer, olha, eu vou fazer um plano diretor. Ah, mas a lei não te obriga? Sim, mas não me proíbe. E eu não vou abdicar de botar ciência e fazer a cidade parar um ano e pensar que cidade a gente quer.
Que tara nós queremos? Será, Coronel Lerme, que pessoas como eu, e tem um monte que tem casa aqui, não acaba criando um pertencimento cada vez maior e cada vez vem participar mais da construção da Itaara? Quando vê que a cidade está buscando organização, que a gente vem pelo amor, que às vezes até chegar em casa é complicado. Né? E eu vou falar para vocês aqui, não vou citar nome até porque não sei, tive uma experiência que para mim é marcante, porque eu gosto de falar de testemunho. Teve um domingo que eu fui na padaria, ali que é o nosso ponto de encontro, né? Na padaria. Quando eu estou voltando, eu vejo uma família vindo com uma... Acho que eu até contei essa, né? Eu vejo uma família vindo com essas térmicas grande, pesada. E eu estava na Saveiro, na hora eu não me dei conta, né? E eu disse, mas eu vou achar uma forma de oferecer carona, pelo menos para a mãe e a criança, sem ofender o marido, né? Eu digo, vocês não levam a mal? Eu posso te levar até imaginei que eles iam pegar o ônibus, que eu estou vendo que está pesado, é que eu estou numa caminhonete, só cabe 2 aqui na frente, né? Daí ele, não, então faz o seguinte, leva a minha esposa e o nenê, que vou eu e mais outra criança, daí adolescente, nós vamos aqui no campo, tem um campo aqui perto da ferita, né? Sim. Cara, olha, isso é lição de vida, pessoal. Quando eu estou fazendo esse percurso com a senhora, ela começa a me contar, não, a gente está indo para ali que tem jogo de futebol, e a térmica é doação, que cada um que vai jogar, a taxa para jogar é ajudar. Cara, as pessoas que menos têm mais se ajudam. Né? É até emocionante quando a gente lembra disso. E eu disse, mas se eu soubesse, eu poderia, de forma irregular, né, oferecer para ele ir na caçamba e levava ele também, que era tão perto, eu imaginei que eles iam pegar o ônibus ali. Não tinha me tocado disso. E aí eu comecei a me preocupar, mas vocês moram onde? E eu moro aqui no Parque Pinhal, tá, pessoal? E eu encontrei eles na avenida, bem na hora que eu dobrei para minha casa. Eu moro na Rua Bop, né, que é bem na metade, eu acho, né? E eles vinham lá de cima. E aí ela me disse, não, a gente mora, eu não recordo o nome do bairro, tá? A gente mora... Eu não sei, eu sei que é bem para lá. E eu disse, e não tem ônibus? Não, o ônibus não consegue fazer a volta na rua. Cara, o que ela está me dizendo? Não tem planejamento, como é que tu faz um gabarito de uma rua que o ônibus não movimenta? E pessoal, essa solução não está na mão de um prefeito, está na mão de um plano diretor pensado, estruturado, que depois não parem. A Lúcia não falou ali que geralmente a gente brincava e temos essa relação com o nosso. Cara, tu não é imperador, tu tem até um limite. Não faz o que tu quer, até porque nós vamos sair tudo preso aqui, né? Por melhor que seja a intenção. Então o prefeito não faz o que quer. E quando faz o que quer, muitas vezes a gente vê que o resultado não é bom ainda, né? Isso. Tem a sua fossa, e eu tive um problema em todos os restaurantes que eu já mudei. Ela levei para minha casa e a minha fossa vai ter, acho que no mínimo 4 por 8 metros. Era um açude agora, porque o restaurante gasta muita água, lavagem e tal, toalha. Então eu sempre tive um problema com fossa. E aí eu sempre me questionei, qual é o prefeito que vai ter, né, a gente diz o prefeito, mas é a gestão, que vai ter a capacidade de dizer assim, nós vamos esburacar essa cidade e fazer uma rede de esgoto. Mas buraco não dá volta. Mas aí, pessoal, mas eu te digo que dá, viu? Sim, aí o Vascota não está aqui, mas o Vascota esteve ali no meu último restaurante perto da frente, saber como era a minha rede de esgoto para ver se eu, através dali, passava aqui para o posto de saúde e tudo mais, não estava contaminando o lago do Parque Pinhal, que é o nosso. Agora que é aqui. E que o grande sonho da minha vida é transformar tudo aquilo numa maravilhosa pista de caminhada, com bicicleta, com tudo, uma pracinha para as pessoas poderem ir para lá e tomar chimarrão. É um lugar lindo, mas é totalmente poluído por toda essa região daqui, Brasília, tudo assim. Agora, mas pessoal, é isso que eu trago para a reflexão de vocês. Eu espero que nessa próxima campanha algum prefeito diga que vai ter um plano diretor.
que o plano diretor, claro que vai partir depois de um prefeito direcionar as ações, mas se ele tiver um plano diretor, ele tem balizamento. Como eu estava dizendo, o plano diretor vai decidir até a capacidade de investimento. Nós queremos desenvolver que área? Turismo? Urbano vai ser para onde? Centro comercial vai ser para onde? Já te passo, Pisani. Gabarito de rua, como é que vai ser isso? Qual vai ser a altura dos prédios? Isso se não for regrado, pessoal, se vocês tiverem a felicidade de ter um prefeito bem iluminado e bem intencionado, show de bola. Se não tiver essa sorte, aí nós estamos ferrados. Agora, se tiver um plano diretor, começa a dar direcionamento. Eu vou passar para o Pisani, que aí depois eu vou entrar na outra questão que está dentro do plano diretor, que é tão importante também. São dois aspectos. Um que o Parque Pinhal ali, quando estava, era distrito, né? Isso. Isso aí foi herdado da Prefeitura de Santa Maria, né? Sim. É uma falha que veio de lá, a questão do esgoto. E a questão do esgoto, né? Hoje é responsabilidade da Corsã. Ela é responsabilidade da Corsã, Da Corsã. mas é uma meta que quem tem que perseguir é o município. Sim, mas eu digo, eu teria que ver quanto é que a Corsã arrecada aqui com água e o que ela está dando em troca aqui, né? Negociação da concessão, passa por tudo isso. 2 funcionários, deve ter ali, 2, 3, eventualmente, alguma coisa. Então, isso é uma questão de Mensurar. ter um plano diretor de saneamento e ir para cima da Corsã. No plano diretor vai ter o plano de mobilidade, vai ter o plano de arborização, vai estar tudo ali dentro. O nosso amigo pediu primeiro lá, deixa eu só passar para ele, perdão. E até recursos eu acho que consegue, entende também. O Brasil não falta recurso, falta projeto. Só quanto ao esgoto, realmente agora tem uma assinatura de um contrato com a Corsã para no futuro ela atender com esgotos, mas hoje, por lei, cada morador tem que ter um sistema de tratamento individual, Sim. que possa filtro e sumidor. Cobrado não é, aplicado também não é, mas é obrigação por lei. Eu ia colocar isso, não é só, a Corsã não é o único modo de atender saneamento básico, tá? Ele é o ideal, é o melhor, mas tem alternativas, e aí no caso, lei sem fiscalização também não resolve muito. Perdão, André. Uma coisa que eu analiso aqui, os 15 anos que eu me encontro aqui como servidor público, é que o problema maior, a princípio, seria estrutural. Primeiro que falta aqui é o ordenamento territorial. É uma carência muito grande. Que discute dentro do plano diretor. Isso. Então, o que acontece é ocupação em áreas sensíveis. É um grande dor de cabeça aqui no município. É bem Então, isso. a gente montar um plano de ação para uma rede de esgoto, uma rede de água, é muito complexo por causa do relevo, que é muito irregular. Mas, pessoal, as dificuldades das ações é a segunda etapa. Primeiro, a gente tem que saber onde é que é chegar. Por isso que o plano diretor é fundamental. E é por isso que ele é um plano diretor para 10 anos, justo por todas essas dificuldades de movimentação. Dentro do plano diretor, nós temos a lei de uso e ocupação de solo, que institui o uso e ocupação do solo, parcelamentos. Por exemplo, vou fazer um loteamento, tá? Qual é a regra? Qual é a largura da calçada? Agora fala-se tanto em pavimentar essa avenida aqui, tá, mas qual é a regra para isso? Vai ter ciclovia? Não vai ter? Qual é o tamanho? Responsabilidade da calçada é de quem? É do proprietário? Isso tem que estar regrado. Né? A gente reclama da calçada, vai cobrar de quem? No município que eu trabalho, a calçada ruim é do proprietário. Agora eu tenho que ter uma lei que esteja alinhada com o plano diretor que obrigue ele a dar manutenção da calçada. Eu descobri hoje que essa lei no município já existe. Não, existe a lei, existe. Aqui? Mas bem precárias. Assim. Pois é, aí entra outra dimensão do Estado, né? A Câmara de Vereadores constitui leis, né? Muitas vezes provocada pelo Executivo, mas é isso que tem que ser tratado. E por isso que eu estou insistindo, plano diretor é o caminho. Código de obras e edificações, como vai ser os prédios, qual é o espaço que vai ocupar, qual é a altura. Pessoal, se a cidade não aproveitar essa oportunidade agora, que ela ainda está embrionária para começar essa discussão, definir os caminhos, eu acredito, assim, e não porque eu gosto, mas porque eu vejo viabilidade. Todos falam muito na Serra Gaúcha, mas para te sair de São Borja até a Serra Gaúcha é uma viagem, de Santa Maria até lá já é uma viagem. Se Taara tiver em condições,
Muita gente vai ficar aqui que é metade do caminho e vai ter os mesmos prazeres. Como é que a gente vai discutir isso para que não seja a vontade de um prefeito, que depois entra o outro prefeito e muda a vontade? Então temos que focar muito na questão plano diretor. Se a gente pega um exemplo, por exemplo, da rua do acampamento em Santa Maria, né? Se a gente for ver hoje, ninguém imaginava ou melhor, deveria ter se imaginado o crescimento de Santa Maria. A rua do acampamento é um caos na mobilidade. E tu não tens o que fazer, porque tu não tem como arrancar um comércio todo de cima de uma rua para alargar aquilo. É um eterno problema para Santa Maria, a rua do acampamento, por exemplo. A rua do final da tarde, ela é um problema para Santa Maria. Ali tem que, a ideia no futuro é ela não ser só transporte coletivo, né? Porque a cidade vai ter que aprender. Isso tudo vai trazendo diferenciais para Itaara, né? A cidade vai ter que crescer lá sim, mas a gente sabe que viver numa cidade grande às vezes é ruim, e aí tu começa a migrar. Agora, se começa a migração sem regramento, daqui uns dias nós vamos ficar ruim. Né? Hoje, se vier dentro desse teu pensamento aí, que a gente está perdendo muito, perdendo maestro, né, que tem hotéis. Hoje, se vier um hotel fazendo investimento aqui, não pode mais do que 4 pavimentos. Aí, pensando, o que tem que fazer num plano diretor? Discutir isso aqui, ó. Aqui tem a luzinha em cima, né? Ó. Exato. Dentro do nosso plano diretor tem o anexo 10, que é o zoneamento urbanístico da sede do município. Onde define cada área, e quando tu define uma área, tu já vê, a Vila Etelvina tem uma característica mais de chácara, aqui é o centro, lá vai ser a expansão. Isso tudo tem que ser discutido. Então, daqui a um pouco eu não posso fazer um hotel, um prédio de 4 andares, porque aqui me tira a visão do cânion, do não sei do que, mas na outra região não tem problema. Daí tu faz um mapa de zoneamento. E isso, se não tiver um plano diretor, não vai acontecer de forma científica, de forma pensada, né? Outro mapa que nós temos lá em Santa Maria, que está dentro do plano diretor, que é um mapa de áreas especiais. Cara, onde é que tem córrego? E isso que nós somos frágeis lá, por isso que ainda temos que avançar muito lá. Tem que ter muito estudo ainda para agora refazer um plano diretor com mais informação. Nós vivemos um mundo hoje, pessoal, e aí, casualmente, ontem eu estava falando com os guris lá, né, Lúcia? Santa Maria contratou um voo que hoje está orçado 1,5 milhão, acho, né? Até 2 milhões, que a gente precisa fazer de novo. Vai sobrevoar 220 hectares com escaneamento. Tá, isso é um processo que agora já voltou a ser discutido. O GeoMais, que nos dá uma série de informações, mas aí nós estamos falando de um município que ele ainda é pequeno, que tu faz, eu perguntei para os nossos, e aí vou mostrar o que eles fizeram, deixa eu ver se já está na próxima. Não. Tu faz com um droner. Um droner bom custa 30 mil reais. O município, se pensar de forma estratégia de recurso, pode ter. Quando vê, gasta 30 em outras coisas não pensadas que não traz retorno nenhum. E no último recadastramento multifinalitário aqui de Itaara foi feito pela empresa Gauss. Isso, foi. Eles fizeram, eu não sei como é que está a situação dos mosaicos. Então isso tem que ser atualizado, tem que ser pensado. Plano diretor e outra situação que eu falei lá no início. Plano diretor, comunidade tem que estar envolvida. Boa parte dos problemas dos planos diretores é que as pessoas não participam. Quem é que escolheu isso? Olha, tu não foi, né? É alguém que por um motivo ou outro, por interesse, eu não quero um prédio na frente da minha casa. Só eu vim aqui, eu vou dizer que não quero. Mas o prédio era importante para a cidade, perderam, a cidade não foi. Então, tudo isso eu penso que Itaara está pronta para receber essa mudança de comportamento, de discutir a sua cidade. A gente foi citado agora o Recanto, mas ali é uma ação individual de alguém que puxou um movimento, é diferente. A gente sabe que em casa a gente dá um grito e resolve, quando tu sentou com a rua já mudou. Aqui nós não podemos também nos distanciar de uma realidade. É pequeno, tem muitas oportunidades porque pouco foi feito, mas é um município. Tem 5 mil pessoas com culturas diferentes, formação diferente, oportunidades diferentes, tem que harmonizar isso tudo. Para o desenvolvimento. Então, assim, os municípios que são prósperos, pessoal, todos eles utilizaram planejamento estratégico para ordenar suas áreas. E aí tem exemplos diretos. Paraná e Santa Catarina tem muitos exemplos de cidades que são boas, até porque, vamos lá, né? Vamos voltar lá para a nossa origem.
O que a gente quer da vida? A gente quer felicidade, a gente quer ser feliz. Ah, eu só quero trabalhar. Não, não é, tu trabalha porque precisa, a gente quer ser feliz. E ser feliz é como a senhora disse, é ir ali brincar no lago, que é uma pista de caminhada no lago, né, tomar um chimarrão olhando a natureza. Isso a cidade tem que proporcionar. Quando ela não proporciona isso, vive aquelas cidades que perdem valores de família, que perdem valores de comportamento e por aí você vai. Não é de graça que as grandes cidades hoje têm violência maior do que o convívio coletivo. Não se trata de um controle centralizado, mas uma forma de antecipar as necessidades e coordenar os esforços, estabelecendo um caminho para um horizonte que constrói uma forma coletiva. O que eu quero dizer aqui? Tem que ter liderança, tem que ter processo, tem que ter rotinas, tem que ter ciência, mas tem que ser compartilhado. As pessoas vivem na cidade. Uma cidade ajeitadinha, bonitinha, queridinha, que eu não gosto, também não serve. Pessoal. Então as pessoas têm que se... E eu não vou cuidar. Ela vai durar 3 anos e ela vai ser destruída. Então tem que ter envolvimento das pessoas, tem que compreender que o público é de todos. Né? Claro que, lamentavelmente, no Brasil, quando é de todos, aí é que não cuido. Mas deve ser o contrário, né? O pertencimento de cada um, né? Ele tem que se sentir pertencente àquilo. E assim, quando ele se sente quando ele parte constrói daquilo, junto, ele sente isso. ele preserva. São conhecidos os grandes esforços para melhorar a habilidade, a prosperidade e a igualdade, que tem espaço em vários municípios. A ação transformadora não é produto da espontaneidade, mas de planejamento estratégico. Aqui eu vou entrar num tema, como eu disse, eu não vim fazer política partidária. Política, sim. Tá? Eu não vou deixar de ser um agente político. As pessoas que nos representam, a gente sabe que elas representam, que elas não vão ter o conhecimento de todo. Mas se não tiver um mínimo de preparo, não adianta ter só espontaneidade, pessoal. Alguém para organizar, para ordenar no executivo tem que ter capacidade para isso. O legislador tem que ter preparo para isso. Então quer dizer que só quem estudou pode ser? Não. Tem muita gente com muita sabedoria, sem formação acadêmica. Mas isso tem que ser percebido na hora de escolher alguém. Eu me dou bem com fulano, cara, mas é bom para ser teu amigo, é um churrasco contigo. Não para te eleger ele. Não para ele decidir o futuro do teu neto, do teu filho, teu. Essa realidade, não vou nem dizer outro termo, mas essa realidade a gente tem que levar para as pessoas. É mais difícil levar em Porto Alegre? É mais difícil levar em Caxias? É mais difícil levar em Santa Maria? Aqui eu sei que é complicado, que a política aqui ela não tem adversário, tem inimigos. Talvez até porque você conhece muito. Mas será que não é hora de todo mundo? Parem um pouquinho, o que nós estamos fazendo com Itaara? Será que não é o momento de nós esquecermos? Eu sempre digo, vamos tirar os pés um pouquinho. Será que não onde é que eu venho... Às vezes eu venho aqui só para olhar os cachorros. Que a dona Dani, mas que a gente sente falta de vir aqui. E quando tu passa aqui, chega na padaria, tá todo mundo rindo, conversando, não dá para perder isso. Né? E tem que aproveitar isso para unir as pessoas. E aí preservando as suas diferenças ideológicas. Eu mesmo não tenho problema nenhum com quem é da esquerda, desde que seja honesto, desde que me respeite, e desde que saiba conversar. Né? E a gente tem que praticar isso. Se não, porque política é todo mundo junto. Né? Mas participação, pessoal. Prever cenários futuros e nos permite estar mais preparado para o presente. Quando a gente fala em planejamento estratégico, é sim um exercício de futurologia. E é possível? É possível. Quem é que não sabe hoje que o Rio Grande do Sul vai ter um processo migratório? Para onde vão essas pessoas? Para onde vão essas empresas? Quem está se preparando para receber? Como vai receber? Dá, e modelos estatísticos. Você sabe que tem probabilidade de dar certo e outras não, mas dá para pensar e tem que pensar. Para manter-se na vanguarda dos desafios, os gestores municipais devem estar dispostos a ver oportunidades e gerenciar riscos. Cada vez mais, pessoal. E eu agora eu tenho 7 anos de vivência pública e pela minha função eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. E junto com a Lúcia a gente gerenciou a crise do Covid. Depois constituímos a Secretaria de Desburocratização e Licenciamento, porque entendemos que tu não desenvolve numa cidade trancada. Tá? E aí eu não estou dizendo só capital, defende o capital, esquece isso.
né? Até quem é católico aqui já leu a Renovare do Papa Leão XIII, não me falha a memória, 1885. Naquela época ele já falava o seguinte: tem que harmonizar o capital e o trabalho, um não vive sem o outro. E ele dava um exemplo que para mim me marcou muito lendo aquela encíclica. O capital e o trabalho é que nem os órgãos do corpo humano. Não tem assimetria nenhuma, mas se um falhar, o sistema quebra, o sistema morre. Enquanto o sistema for capitalista, nós vamos ter que harmonizar capital e trabalho, não tem volta. Então nós temos que ter essas discussões. E o gestor tem que estar qualificado para isso. Porque eu vejo em muitas dimensões do Estado, aí, prefeitos, autarquias, diretorias, pessoas bem relacionadas, mas sem a menor visão da gestão. Daí ele responde ao WhatsApp, me xingaram, ele vai lá e faz uma ação para melhorar a imagem. Daí responde uma matéria no jornal, mas não para pegar informação para tomar a decisão. E aí, diga-se de passagem também, eu vou costurando isso, o IPLAN é dividido em 4 diretorias. Se eu errar, tu me ajuda. A Lúcia é responsável pela diretoria administrativa. O IPLAN tem um setor de licitação. Ele é uma mini prefeitura. Tem o setor de informações, que é o que nos dá todas as informações georreferenciadas do município, população. Tem o setor de planejamento, que é o que conhece bem a lei, porque nada que é feito, o IPLAN não deixou fazer o prédio, o IPLAN não deixou de fazer nada. O IPLAN fez cumprir a lei. Se, mas esse planejamento está ruim, o plano diretor está ruim, então vamos rever o plano diretor. Mas a nossa missão é estar sempre em sintonia com a lei. E o setor de projetos, que agora está recebendo mais uma reflexão de mudança, que o mundo muda, né? Quais são os projetos que eles vão praticar, que tem que costurar os outros 2 setores. Tem que usar o conhecimento de quem tem o planejamento e as leis, o conhecimento da informação para desenhar projetos e oferecer para o gestor. Aí entra essa diferença. Né? Até ontem eu brinquei com o pessoal, nós temos que fazer projeto. E deixar o gestor tendo que escolher. Pior é ele não ter o que escolher de projeto. Né? Com informações confiáveis sobre a situação atual, é possível ser capaz de fazer ligações entre visão a longo prazo e ações no curto prazo. Isso é outra utopia. Nós vamos só pensar em Itaara para o futuro. Cara, tem que pensar no futuro, mas não podemos esquecer da que tem. A gente continua tendo uma rua que está ruim, a gente continua tendo dificuldades diversas de ônibus, como a gente falou, gabarito de rua. Então tu tem que ainda conviver com o que tem hoje, pensando o amanhã. Municípios que não planejam ativamente seu futuro materializam riscos no presente. É o que a gente está vendo agora. Tudo que a natureza está nos causando agora, ela vinha dando sinal, ela vinha avisando, e aí quem conhece a fronteira também sabe, reclamamos de seca, assim, mas o Rio Santa Maria sumiram com ele, de tanta água que tiraram para regar arroz, né? Então, e aí vai. Se eu tiver tempo, aí tu me acelera. Teu tempo, por favor. O planejamento melhora o impacto. É isso que a gente fala, quando tu planeja, tu não vai evitar algumas tragédias, não tem como, mas tu consegue mitigar elas. Né? Os municípios bem-sucedidos constituem planos para a realização de projetos prioritários que estão aliados com a visão de longo prazo. Aí entra o que nós estávamos falando, se tu tem um plano diretor, o prefeito vai ser tocar que ele não é imperador, ele vai ter que estar alinhado com aquilo ali. O projeto de campanha dele já vai ter que estar alinhado com aquilo ali. Diga-se de passagem, hoje, se vocês olharem no Brasil inteiro, parece que isso já estão passando batido. O cara vai lá, eu fiz meu plano de governo, mas tu leu o plano diretor? O teu plano de governo não conversa com o plano diretor? Isso vai ser transformado numa ilegalidade em algum momento. Ou tu não governa, ou tu fura a lei. Agora eu vou permitir Itaara fazer prédios de 20 andares. Mas tem uma lei maior dizendo que não pode, como é que tu bota o seu plano de governo? Isso é gestão, por isso que eu digo, tem que ter gestores. Planejamento identifica questões prioritárias, com os recursos disponíveis e alerta para as condições e recursos que devem ser assegurados. Eu preciso isso, eu tenho esse tamanho, então eu consigo andar um pouco. Como é que eu vou mais? Eu sempre falo aqui e torço muito que Itaara perceba isso. As nossas dores aqui ainda são pequenas. Tá? Qual é a nossa articulação em Brasília? Que eu não gosto, tá? Eu acho o maior erro parlamentar ter condições de destinar recurso. Eles acabam usando isso sempre para se perpetuar na função.
Né? Vereador aqui eu acho que não tem, também não concordo com essa questão. Vereador tem que legislar, não tem que dar dinheiro para eu fazer alguma coisa, ser o executivo. Então o Brasil cria essas regras que dificultam, mas é o que tem, vamos jogar dentro do sistema. Qual é a nossa relação com Brasília? Quem daqui entra no avião e chega lá e vai ser recebido com projeto, se não tem projeto, e eu vi isso, tá? Não vou citar nome, que não vem ao caso. Um dia eu estava no ministério em Brasília lá e eu disse, cara, levei, nós estávamos avançando um projeto, essa pilha de projeto, me dava bem com a pessoa, não, isso eu recebi hoje, eu disse, mas que jeito? Não, isso aqui é uma romaria. Tá, e como é que tu vê? Não consigo ver. O que ele está me dizendo? Ele vai ver aqueles que têm melhor relacionamento. Porque vocês imaginam 5 mil municípios batendo na porta do ministério pedindo um projeto. Primeiro, ele sabe que os projetos chegam mal feitos. Então, ele já sabe que os projetos já não vão... Quando ele tem intimidade com alguém, ele já... Fulaninho, vamos dar uma olhadinha... Não, teu projeto nem vai. Então, projetos mal feitos é um problema. Ligação tem que ter conexão. Por isso que eu digo, não dá para fazer política com o fígado, pessoal. Ah, mas então quer dizer que tu vai ceder para um adversário de outra ideologia? Não é isso. Não, eu aprendi, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. Respeito é que baliza tudo. Então, respeite que tu vai ter espaço. Ah, agora eu sou contra eles, agora eu odeio dos outros lados. Tá, então essa gangorra a gente sabe que ela é assim no Brasil, né? Então quer dizer que eu vou ter metade, eu estou com 56, eu vou ter 28 anos de alegria e 28 de tristeza? Se eu não souber me relacionar com quem pensa diferente de mim? E eu não estou dizendo submissão, não estou dizendo corromper valores nossos, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo saber conviver com o diferente, porque eu não sei a história de cada um aqui. A minha foi a seguinte, eu cheguei onde cheguei porque muita gente me ajudou. Eu fiz a minha parte. Estudei, me esforcei, trabalhei, mas muita gente me deu a mão. Ninguém avança sem receber o apoio de alguém. Então isso a ciência política fala, a gente tem que tratar essas questões. Aqui eu trouxe um pouco o exemplo que eu estava falando para vocês, da geotecnologia que nós usamos hoje em Santa Maria, que é o GeoMais. Sugiro a vocês entrarem no site da prefeitura e entrar lá, GeoMais. Isso foi outra inovação que nós fizemos. Além de ter o GeoMais em Santa Maria, pela primeira vez nós abrimos para os outros, para o engenheiro, para o vendedor de imóvel. Não aparece, ali eles marcaram um lote. Quando marca aqui, tu tem a vida toda desse lote, só não tem os dados pessoais do cidadão. Mas tu sabe até quem é o dono, mas o CPF dele, essas coisas não. Aqui tu vai saber tudo desse lote, a matrícula dele, as dimensões, quem é vizinho, quem é tudo dele. E aí o que nós fizemos? Isso pertence ao cidadão, não pode ser na mão de político, dizer, não, eu até consigo, que eu tenho as minhas ligações. Não, está na mão do cidadão. A imobiliária vai entrar e ela vai saber tudo daquele lote, o engenheiro vai entrar e vai saber tudo daquele lote. A gente daí diminui. Vocês já ouviram uma frase que a gente falava muito alguns anos atrás, né? Pouco tempo atrás. Você criam dificuldades para vender facilidades, né? Então isso aqui a gente tem que empoderar o cidadão, né? Quanto menos ele precisar da informação do Estado, melhor. Então aqui hoje é o que Santa Maria usa. A gente consegue olhar a cidade toda. Eu tenho uma rua lá na Vila Tal, tem um terreno baldio, o que é aquilo lá? Pum, dentro ali tu tem a vida do terreno. Isso tem que ser perseguido. E aí também eu vou entrar, não sei se eu entro nessa palestra aqui, a necessidade de ter consórcios, né? Como o gaúcho tem dificuldade de se relacionar. Nós temos um consórcio da saúde que funciona bem. Mas por que não tem consórcio dessas informações? Por que a gente não pensa planejamento regional? Por que a gente não está pensando no turismo regional? Quando for discutir o aeroporto de Santa Maria, por que não está discutindo com Itaara junto? Isso é uma coisa que eu tentei fazer, mas fica para daqui mais algum tempo, né? Daqui 4 anos. Não vai ter prosperidade na região central se não tiver união. Mas isso já não, o que influencia aí já não é uma questão partidária, político-partidária? Eu acho que é vontade de cidadão. Eu te digo assim, independente de partido que eu tivesse, tem coisas que a gente não muda. Eu penso assim, eu tenho, e é a minha formação, eu estudei toda a metade sul. Há muitos anos eu venho estudando isso. A metade sul, como Santa Maria é o centro do estado, não é, a fronteira da miséria e da riqueza. Vamos trazer tal expoente mercantil de Santa Maria, não vai, não tem mercado. O centro econômico de Santa Maria é Santa Cruz, Verdão do Rio Grande do Sul. Se nós não tivermos essa grandeza de enfrentar a nossa realidade e dizer,
Quarta Colônia, Itaara, Jaguari, como é que a gente faz para crescer junto? Até porque a dificuldade de uma cidade de fronteira, que eu não vou citar nome, mas posso dizer que todas elas diminuíram população, as pessoas saíram de lá, deixaram ela mais pobre e vieram aumentar o cinturão de miséria numa cidade maior. Primeiro estágio Santa Maria, não dá certo aqui, vai para Caxias, Porto Alegre. Esse movimento está acontecendo no Rio Grande do Sul e ninguém faz nada. Aí a gente está vendo, quem é mais ladrão, quem é menos ladrão, quem é mais isso, quem é mais aquilo. E quem discute economia em Santa Maria? Onde é que estão os deputados da região central? Cadê eles? Eu usei melhor o recurso. Isso eu posso dizer para vocês à vontade, foi o meu problema, talvez, na direita, que quando a gente erra tem que assumir também. Nós temos um problema na direita e temos um problema na esquerda. Agora que tem que ter pessoas que realmente... Cara, o que a gente quer para a região? Que região nós queremos? Desenvolvida, que nos dá orgulho, viver só da história? E uma história que a gente não viveu, né? Que a gente não viu. Aqui, essa imagem aqui foi agora feita pela equipe do IPLAN, junto com o do Meio Ambiente de Santa Maria, usando o droner do IPLAN, para poder fazer os laudos e todo esse encaminhamento dessas questões agora da tragédia, né? Nos bairros ali do Morro Chechelo ali, a gente conseguiu, o laudo até eu poderia disponibilizar, mas não trouxe ele, a gente conseguiu fazer o raio todo de alto risco que já passa de 500 casas. Né? Só de um morro. Isso aqui foi feito com droner. Um droner que é nosso, que tem o software, que tem equipe, uma cidade que já está... Como é que a gente toma a decisão sem enxergar isso aqui? Aqui foi o levantamento aéreo das principais áreas afetadas. Vistoria a campo, levantando os dados, informações das áreas afetadas, elaboração do mapa para subsídios das características físicos territorial, visando a celeridade ao acesso aos recursos financeiros. Brasília fala que me dá 15 bilhões. Não vão pegar os 15 bilhões. Quem não tiver informação não vai pegar. E do Peral não fizeram? Não. Do Peral a gente tem o que nos compete, e é por isso que eu acho que Santa Maria, não posso entrar muito nesse detalhe, mas o Peral não tem como liberar ele sem ter um estudo por dentro violento ali. Correndo o risco de alguém estar passando nele e receber um deslizamento. Ele está complicado. O Peral ali é uma irresponsabilidade liberar ele hoje. E isso acende uma luz de alerta muito importante para Itaara, no meu ver, porque se a gente pensa em acesso a Santa Maria, e hoje Itaara é praticamente dependente de Santa Maria para quase tudo, nós estamos aqui num risco iminente de ficarmos novamente isolados por qualquer coisa. Eu desço todos os dias olhando as encostas da BR-158 e é uma preocupação nos grupos. A gente pergunta, né, Rogério, não me deixa mentir, a primeira pergunta da manhã é se a BR está liberada para o pessoal passar ou não. Então, assim, nós aqui agora sem o Peral e com essa informação que já circula, isso que tu disseste aqui, Fal, que já é algo que as pessoas comentam em relação a esse receio quanto ao Peral. Se nós tivermos um deslizamento na BR-158, estamos novamente aqui isolados. Porque não temos... O Peral hoje ele é mais perigoso, né? A gente não tem um plano B de rota de fuga daqui, a não ser dar a volta novamente por São Martim da Serra. E aí o planejamento urbano se torna extremamente importante. Nós já tivemos essa experiência de ficar isolados, né? Territorialmente isolados, mas economicamente também. Também. Então a gente tem que pensar nisso daí. Então a gente teve paralisação das aulas, deixamos o abastecimento de suprimentos para a cidade também em risco. Mas as soluções já estão aqui dentro desse plano. Se a gente olhar um pouquinho mais para o passado, tem uma interligação terrestre, eu chamo de vias arteriais. Nós temos uma artéria que pode nos alimentar ali. Qual que era? Estrada dos Minelos, não dá acesso, mas está abandonada. Então, por que a gente fica fechado, mas esse planejamento, se tivesse ocorrido, Estrada dos Mineros seria uma solução. Ibicuí, não tinha uma ponte que ligava Santa Maria? Ou seja, a manutenção também faz parte do planejamento urbano. Agora, é por isso que eu vou sempre reforçar a necessidade. Me desculpa, eu fico inquieto que eu estou de costas para o senhor. Mas, pessoal, o plano diretor vai dar o start para esses pensamentos.
Então, assim, ó, cobra em plano diretor. Ah, mas não é obrigado? Claro que não é obrigado. Porém, desculpa, já até passo, eu estou vendo que agora o Ministério da Cidade, se não me falha a memória, ele está pedindo plano diretor para liberar recurso. Daí quem, eu não tinha, não é obrigado, problema seu, isso é requisito, não vai receber o recurso. Perdão? Agora chegamos num beco sem saída. Quitaara é um mundo à parte dentro do mundo, né? Desde 2011, nós já temos as nossas leis complementares regrando o nosso uso do solo, que não serviu para nada, porque ainda temos as nossas ruas que não passa carro e fazem novas ruas que não passam carro. Temos nossa lei que obriga a fossa filtro sumidouro, mas até 4 anos atrás, a própria prefeitura fazia bolso negro para os moradores da cidade. E aí, como que a gente sai dessa encruzilhada? Desse beco sem saída, na verdade, né? Temos a lei, temos não é plano diretor, mas é um primo pobre, né? E o gestor não aplica. E aí? Tá, eu diria o seguinte, aqui é o campo das ideias, né? Se tudo isso não deu certo, vamos começar de novo, vamos começar melhor, vamos começar com o plano diretor. Por isso que eu torço que algum prefeito proponha isso. Cara, se até agora não funcionou, por que eu vou insistir no que não funcionou? Se as leis, tu já me disse que ela é frágil, que ela não tem fiscalização, cada um faz de um jeito que está, vamos aproveitar que a cidade não cresceu muito e vamos começar 2025 discutindo um plano diretor da cidade? Mas nós não somos obrigados, mas não é proibido pensar grande. Não é proibido. Pensar pequeno é tão perigoso que a gente vai conseguir. E aí, com todo o respeito, né, se nós pensar em aplicar a lei que a gente está dizendo que ela não é boa, nós vamos conseguir. Mas resolve o problema. Qual é o gabarito que está estabelecido na rua lá? Vai continuar aquela família morando num lugar onde não recebe ônibus, que o ônibus não consegue manobrar? Então, assim, foquem nisso. O seminário é para esse objetivo, é para provocar, né? Exatamente. É para Itaara, cara, nós queremos uma Itaara com mais abrigo de ônibus, nós queremos uma Itaara com mais um posto de saúde lá, nós queremos uma Itaara com não tendo buraco aqui. Não! Nós queremos uma Itaara planejada, nós queremos uma Itaara que sabe onde vai chegar, nós queremos uma Itaara que vai ter uma economia alinhada com a sua vocação, nós queremos uma Itaara que vai dar orgulho de dizer eu sou da Itaara. Né? Eu fico tão feliz quando eu venho domingo, às vezes, para cá, e eu vejo os restaurantes tudo cheio. E aí vou contar mais uma para vocês. Que hoje eu realmente eu me sinto em casa, tá? Teve um sábado que estava eu e a Marga em casa, pai, quando não tá os piá, os filhos, os netos, aquilo te dá um vazio, já vamos achar o que fazer, vamos num lugar. Daí fomos no Convescote. Eu nunca tinha ido ali por causa disso, a gente tem casa aqui, tu acaba sempre recebendo, né? Mas serviu de lição. Fomos muito bem recebidos, aquelas pessoas maravilhosas, e fiquei impactado e aí entendi por que lota. E aí a senhora, que é a dona, me disse, pena que todos esses políticos da Itaara, nunca nenhum veio aqui. Casualmente, eu tinha ido numa reunião aqui, não me lembro aonde, talvez foi na janta, talvez tenha sido na janta, que alguém falou de turismo. E eu disse, cara, o pessoal reclama de turismo, mas nem ele conhece o município, tá tudo errado, velho. E aí estou fazendo a minha culpa também, tá? Daí de lá para cá eu já fui almoçar lá, que o senhor me deu a dica, lá no Zagaia. Já saí ao meio-dia do Iplan, fui lá, não fui, daí a caminho, a minha esposa me pega no Iplan, sai da loja, a gente vem almoçar aqui no Cepo, né? Ainda não consegui ir na frente da igreja, mas vou ir, porque aquele dia eu botei o chapéu. Nem me justifiquei, fiquei bem quietinho. A gente quer o turismo desenvolvido, mas nem a gente consome. E nem para dizer que é bom. Café colonial da Felipe. Pois é. Cara, como é que a gente se une para fazer isso? Só para ilustrar. Há 15 anos atrás eu tinha um restaurante aqui em Itaara. Aí eu falava para as pessoas, era um restaurante pequeno, com uma proposta direcionada, comida italiana, feita na hora, um bistrô. E daí o pessoal dizia assim, não vai lá, porque lá é muito caro. Mas se tinha gente indo lá, deixa aí, não quer, não vai. Não vai. Não interrompe, pergunta, pede informação, diz assim, tem restaurante aqui, esse aqui é comida barata. Mas que qualidade? E não, aqui é caro. E outra coisa, pessoal, eu não sei se tem mais alguém do Parque Pinhal aqui. Tem mais alguém, senhora do Parque Pinhal? Tá.
eu aprendi, antes a gente lia bastante, mas não vivenciava. Quando eu fui na prefeitura, aí tu começa a viver na prática. Os espaços públicos serão ocupados. Não tenho dúvida disso. Ou por gente do bem ou por gente do mal. Tá? A ausência do bem vai ter o do mal. O nosso lago tem que estar bom para receber famílias. Porque se não tiver família, que me incomodou. Sim, mas se não tiver família, daqui uns dias vai estar o bagaceiro que vai estar cheirando alguma coisa ali, que vai estar assaltando alguém. Tá? Espaço público sem gente do bem vai ser ocupado pelo do mal, não tenha dúvida disso. Depois da reforma da praça aí, né? Aí foi então combinado com vários casais aí, tipo, de tardezinha lá pegar, né? Ao invés de ficar dentro de casa, tomar chimarrão, dentro de casa, vamos pra praça aí, né? Aí eu sempre falei isso aí, ó. Se não for ocupado por nós, vai ser ocupado pela vagabundagem. Tomando conta aí, eu não tenho nada. Eu saí um dia de um evento no Teatro 3 de Maio. Com criança, não sei porque a Gazaga eu estava lá. Ou pela prefeitura, que os meus filhos já são grandes, e os meus netos não estavam. Mas aí estava um dia tão bonito que as pessoas foram para cá, porque a praça não estava em obra, estava ainda acontecendo. E eu disse, pai, tinha uma galera naquela praça. Vocês imaginam uma galera. Para minha surpresa, como as famílias insistiram, ficaram ali brincando, cada um deu 10 minutos, não tinha mais ninguém da galera. Porque eles não querem ficar nesse meio. Eles querem estar fazendo a arte deles, fazendo a porcaria deles, não querem estar no meio. Então, assim, ó, o espaço público tem que ser ocupado. Aqui eu trouxe um exemplo também, que a Lúcia falou em licitação. E Santa Maria é uma cidade maior, então acaba tendo outras prefeituras, ela tem o caminho dela, e é por isso que eu me identifico com ela, que muitas coisas que ela fez a caminhada dela, eu fazia na minha, porque a gente tem a mesma origem, né? Nós estamos trabalhando um projeto chamado Caderno de Encargos, tá? Que é o quê? Que é realmente tu padronizar as obras públicas, para poder ter filtro na licitação, senão só vem confusão na licitação. Quando tu vai fazer uma escola, a escola vai ser sempre a mesma, naquele padrão, com aquele tipo de material especificado. Acho que tu já andou vendo alguma coisa nesse sentido, né, Pisani? Tu que foi gestor de obra do Estado, sabe a dificuldade que é. Então nós estamos num projeto em andamento dentro do IPLAN, que é para o chamado Caderno de Encargos. Ou seja, uma escola tem que ser assim, desde a bitola do parafuso, está tudo definido. Daí quando tu manda a licitação, vai com aquilo ali. Daí não tem aquele, o meu era 10, o outro é 5, sim, entregou um troço que vai cair no outro dia. Não, vai ter que ser neste padrão. E aí como tu não protege ninguém, por quê? Porque está dentro de um material já feito de forma científica, pensada por um instituto. A mesma coisa, eu falei para a Lúcia agora, a nossa equipe está estudando o Sistema BIM, que é uma plataforma. Tá? O Sistema BIM estuda-se pela Escola Nacional de Administração. A federação, os ministérios já estão usando isso há alguns anos. Já está chegando no Estado. Município nenhum ainda está fazendo no Rio Grande do Sul. A nossa equipe já está se preparando para esses modelos aqui, para realmente tu padronizar, para te ter uma plataforma, para falar a mesma linguagem e ter licitações justas. O maior engodo hoje no Brasil chama-se Lei da Licitação. Eu posso dizer com toda tranquilidade que a minha empresa não participa da licitação. Porque daí tu vai lá concorrer com um cara fundo de quintal que não tira nota, que não paga nada, que faz tudo errado. Não tem como, né? Como o senhor disse, o seu restaurante não era caro, ele tinha valor. Né? Caro e barato são outras coisas. Quando tu usa higiene adequada, lava tudo, se cuida, funcionário legalizado, isso tem valor. Não pode cobrar a mesma coisa de quem faz de qualquer jeito. Então eu trouxe também como exemplo para vocês que dentro do IPLAN nós temos um setor totalmente focado hoje em dominar essa tecnologia. Claro que aí volta lá na origem da palestra, né? Gestão e estratégia de recursos. Gente capacitada, primeira etapa. Lúcia, já compraram? Estão comprando os micro? Nós já temos, nós já, o ano passado, se prepararam com os equipamentos. Tem um software, agora está sendo a licitação, né? Os softwares adequados. Então, tem gente capacitada, equipamento adequado, software adequado, pode aplicar uma plataforma que é nível nacional, pessoal. Tecnologia, processos, políticas. BIM é uma sigla que é de modelagem de informações da construção. Tu já trabalhou com BIM alguma vez? O Estado está implantando, né? E agora Santa Maria me deixa sempre impactado.
principalmente na ESA, que eu fiz diversas reuniões e apresentações no tema ESA, e sempre tinha um cara de Santa Maria. Ontem a gente fez uma reunião com o Estado sobre essa plataforma. O gerente, não sei qual é o termo, eu sei que o rapaz é o gerente do... Não conheço bem Santa Maria, eu trabalhei em 2003, 2004 no IPLAN em Santa Maria. De casa, Santa Maria tem tudo que é canto, né? Então ela, até pela formação acadêmica, né, que para mim o que eu acho que é um problema é uma virtude, né? Ela forma e manda as pessoas embora. Isso é bom. Tu vai em diversos lugares e tem alguém de Santa Maria. Tudo aqui. E as lojas, o centro comercial, os amigos que chegavam lá, tinha a empresária de Alta, era de Santa Maria, e os engenheiros agrônomos, a maioria são de Santa Maria. Vocês já ouviram falar naquele... Então, assim, é uma exportação de pessoas. O Recife, né? Pernambuco, capital Recife, centro de produção de Caruaru, e mais 60 km tem uma cidade chamada Nova Jerusalém, que tem o maior teatro céu aberto, né? Eu fui com uma companhia que eu trabalhava, estava patrocinando aquele ano, estava eu e minha esposa. Na hora daí de jantar, o presidente da companhia disse: eu quero te apresentar um cara. Daí me apresentou, era o dono daquilo ali. Na verdade, o sucessor. E não, quero te apresentar pelo seguinte: sabe da onde que ele é? E eu, não, é de Santa Maria. De cara, de Santa Maria que está fazendo aqui, é dono dos negócios ainda. E ele, não, na verdade, eu não sou de Santa Maria. O meu pai que fundou isso aqui, meu pai era da comunicação da base aérea, ele veio para Pernambuco, daí num final de semana foi passear nesse interior, viu aquela apresentação na rua, se apaixonou e casou com a Maria, que era a atriz daquele negócio, só que o cara exponenciou, ele fez aqueles... E aí eu de cara, Santa Maria está lá. E aí eu pergunto, em algum momento a gente chamou ele para vir, até levantar nossa autoestima aqui, para dizer que Santa Maria vai lá e faz acontecer, né? A gente tem que olhar isso. Então o BIM é um planejamento, né, preciso, com... Me ajuda ali que eu já não enxerguei. Modelos... Tá. Melhoria da coordenação, controle de custos, manutenção preventiva. Esse é uma modelagem que é aberta, a pessoa não tem que pagar nada. Sistema Nacional. Isso é profissionalização de gestão. Oi? Esse BIM, essa plataforma. Aí eu não sei, também aconselho vocês navegarem na Escola Nacional de Administração. Tem muitos temas de formação gratuita, maravilhoso. Uma forma do banco é muito importante. Moradia, emprego, acessibilidade, segurança são as principais preocupações dos habitantes do bando. Aí eu pergunto para vocês, imagina agora na campanha que fizeram um exercício. Olha o tamanho que é o Paulo, né? Daí a gente chama o Paulo, mais alguns candidatos a prefeito, vamos lá para a frente da padaria, pegando uma cadeira de roda para cada um, chamando o candidato a vice, e agora a convida a levar o Paulo à igreja. Será que ele não vai pensar, o que eu vou fazer para melhorar essa o Paulo talvez não, mas o vice que vai ter que empurrar. Porque a gente, pessoal, pula se não sente a dor. A gente não pula se não sente a dor. Qual é o problema dos nossos filhos hoje? A gente tem aquela cultura, não, que eu passei não vai passar. Hoje, para fazer o cara virar adulto, leva mais tempo. E isso que eu ou dos meus são bem formados, mas depois do primeiro calma, ele não sabe o que é entrar num ônibus contando moeda, dividir um X por X. Então, assim, a gente é feito pelas experiências que tem. Acessibilidade, sem botar o Paulo numa cadeira e caminhar com ele até a igreja toda. Não vamos pensar. Vai ser difícil. Então é um exercício que eu proponho, tá? Convite, desafio. As políticas adequadas de densidade, aqui entra a questão dos andares, tá? Qual é a densidade? Quantas pessoas vão botar no mesmo lugar? É isso que a gente precisa? A gente sabe qual é o tamanho da
município, qual é a capacidade de alargamento dele, quais são, que é aquele mapa 10 que eu mostrei lá que falava das questões naturais, quais são as áreas que eu tenho proteção ambiental, que eu não consigo fazer nada. Bom, então quer dizer que numa região eu posso construir 10 andares, na outra eu não posso. Aí nós vamos discutir adensamento, né, uso do solo. Tá, mas se nós permitir fazer terrenos de 100 e poucos metros quadrados, cara, o que vai virar isso aqui? É no plano diretor que discute isso. Plano diretor, planejamento. Espaço público, projeto, infraestrutura, serviço. A gente falou muito ali do nosso lago porque é o que a gente mais convive, né? Uma cidade que não tem espaços públicos de lazer tem dificuldade de atrair investimentos, e aí eu vou dizer para vocês, porque essa estratégia eu usei quando a gente fez o plano para mostrar Santa Maria na disputa da ESA. E eu usei a mesma experiência que eu tinha na companhia que eu trabalhei por muitos anos. Quando nós ia expandir o negócio, tu tem que botar uma unidade lá. Ah, mas qual é a melhor cidade? Para quem? Não, o negócio a gente já sabe que é bom, que a gente quer ir para lá, então não é para o negócio. Nós queremos uma pessoa competente lá, qualificada, de confiança, que tem família. Então daí tu começa, tá, aquela cidade tem escola boa, aquela cidade tem lazer bom, porque tu precisa do teu funcionário bem para ele render o que tu quer. Então quando uma empresa desloca o seu investimento, que era o que nós falava para a ESA, né, me apresenta uma cidade no Brasil que tem o número de escolas particulares de alto nível com Santa Maria. Nenhuma. Me apresenta uma escola, um município no Brasil que tem 8 hospitais com centro cirúrgico, com TI, nenhuma. Né? E casualmente, o dia que eu fui fazer a apresentação, uma delas lá, não me lembro o nome do general que estava ali, um magrão alto, que era o que fez as primeiras inserções, e aí eu fiz questão de falar para ele na apresentação, Juarez, eu acho. Juarez. General Juarez. Eu digo, General Juarez, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo agora vindo para cá, foi no Itaimbé. Eu parei o meu carro na frente de uma faculdade chamada UFN, na rua tal, para uma menina completar a travessia da rua falando no celular. Só aqui acontece isso. Se é em outro lugar, ou vão roubar o celular ou vão passar por cima dela. Isso é qualidade de vida, velho. Quem é que não quer morar numa cidade onde o teu filho consegue até negligenciar no atravessar a rua e não sofrer nada com isso? Isso é Santa Maria. Então, quando dizem que é ruim, não é bom. E eu digo por decisão, poderia não ter retornado e voltei porque é um ótimo lugar para viver. Então, isso tudo é pensar cidade, é pensar município, infraestrutura, serviço. Podem fazer a diferença na qualidade de vida. E o que a gente busca é isso aqui, pessoal. Ó. A gente busca como cidadão felicidade, como coletivo qualidade de vida. O resto é conversa fiada. Ah, o fulano é antidemocrático, é ladrão. Cara, pouco me interessa. O que me interessa é o meu time tem condições de trazer felicidade para os outros, respeito os outros, tem qualidade de vida para os outros. Muitas vezes o nosso time não tem isso. Estão pensando só em eleição. Só a próxima eleição, a próxima eleição, a próxima eleição. Um projeto de modelo espacial que responda às preocupações dos cidadãos. É um meio para proporcionar um município melhor. Isso tem que pensar, modelo espacial, a gente quer viver de que jeito? E aí entra, eu tenho certeza, a hora que bater aqui a discussão de plano diretor, vai ter gente que vai, não, eu quero uma cidade gigante, uma cidade bombando, prédio de 20 andares. Vai ter alguém que vai dizer, não, eu quero continuar vendo o passarinho cantar. Véio. É embate, é enfrentamento, mas da cidade, que vai chegar no final, não, daí nós vamos diminuir, daí nós vamos fazer, não. Então o lado tal da cidade vai ser esse modelo, o lado tal vai ser esse, e aí tu começa a construir cidade. E aí começa a pensar em gabarito de rua, né? Quando um investidor manda um projeto pra gente, normalmente, se eu tiver errado, me corrige, tá, Pisani? Tu que é o cara da área. Ele tem um lote de X metro, ele quer fazer o máximo de lote possível que ele vende lote. Só que aí, por isso que eu digo, não vamos com essa conversa, não existe Estado. Não pode ter Estado pesado. Mas tem que ter um Estado justo, um Estado que regule isso. Porque daí tu vai dizer, não, mas parei um pouquinho, falando. Depois que tu me entregar este loteamento, não sei como é que aqui, Santa Maria, o loteamento, hoje o município não gasta nada, o loteador entrega tudo, rua pavimentada, luz, água, tudo, é com ele. Né?
Mas a rua não pode ser do tamanho que ele quer. Porque quando a gente já viu isso no passado, quando era de qualquer jeito. Hoje chega lá, eu estaciono um carro aqui, o Paulo aqui, não passa o outro carro. Ah, mas isso foi erro. Não foi erro coisa nenhuma. Os caras aproveitaram para fazer mais lote. Se não tiver no plano diretor definido que os gabaritos têm que ser 12, 15 metros quadrados nas áreas arteriais, e aí entra toda essa parte técnica, né? Qual é o plano diretor define, onde é que vai ser a área, vai ser avenida, onde é que vai ser rua arterial, onde é que vai ser de conexão, para te definir gabaritos de rua, fica o vamos que vamos. Cada prefeito usa a sua inspiração, e muitas vezes a inspiração não é boa, não é competente, e o resultado é ruim. É? Alguém já ouviu falar na qualidade de vida de Londrina? Já. Minha filha mora lá. Londrina, Maringá, são Minha filha maravilhosos. mora lá. Tem a parte antiga, que cresceu aleatoriamente, e a parte planejada, não. A parte de Londrina é tendo um lago que é cópia do Parque Pinhal. Ao redor desse lago tem rua, tem pista de caminhada, pista de ciclista, de bicicletas e área de lazer em toda a lateral desse lago. É bem próximo da área nova que a gente diz que é qualidade de vida. Isso tudo tem que ser pensado. Ali, daí é assim, ó, copiar, pegar o mapa e olhar exatamente. Potencial tem. No caso de Itaara, por exemplo, Itaara nós temos um município que ele é descentralizado. Então vamos ter uma visão espacial de cada bairro, buscando que eles tenham acesso igual e preferencial ao centro aqui. Então cada um tem a sua característica, então tem que ter uma proporcionalidade, tem que proporcionar aos moradores qualidade com aquele ambiente que ele existe, melhorar o que ele tem lá, melhorar a acessibilidade, né? Porque aqui realmente pegar qualquer pessoa de cadeira de roda não anda, não tem acessibilidade nenhuma, né? Em nenhum dos nossos bairros, né? E aí a gente consegue então humanizar Itaara. Itaara tem uma condição espacial invejável. O que ela precisa é de estrutura. Se a gente der bem isso estrutura, aí. vai resolver. E aqui o Coronel Lerner fala outra coisa que é importante, que é o princípio da equidade. Não tem como tratar desiguais igual. Cada um com a sua característica. E o tema é tão delicado e complexo, pessoal. Eu também vivi lá em Santa Maria. Quando a gente deixa só a mão técnica, tem riscos também, tá? Quando tu fala numa área comercial que tem que ter acessibilidade, ou seja, tem que ter rampa, tem que ter, se tem segundo andar, elevador para a pessoa com tal necessidade de ir para lá. Cara, mas vamos pensar assim, ó. Se eu tenho 2 andares, eu tenho banheiro, tenho tudo que tem em cima e embaixo, por que eu tenho que obrigar a botar um elevador? Um elevador custa 40, 50 mil reais. Se tu não tiver essa reflexão antes, tu faz uma lei perfeita no papel, mas na prática dá problema. Ah, tu está dizendo, não, estou dizendo que para atender sim a pessoa, mas isso eu vivi lá, se eu tenho um restaurante que ele tem a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, por que eu tenho que obrigar a botar um elevador? Resumindo, fechou o restaurante, não vou dizer o nome aqui. Fechou por quê? Fechou porque o investimento era muito grande, não ia ser pagar nunca. Até porque tu sabe que a quantidade de público com essa dificuldade é pequena e o que eu sugiro, na época até eu sugeri isso, para mim a lei tinha que dizer o quê? No andar de baixo tem lugares reservados para pessoas com essas necessidades que não podem ser ocupados por outros. Porque daí tu garante a hora que ele chegar vai ter lugar. Então, eu vou te fazer uma pergunta, até liguei para a Fran ontem, nós fomos no Banco do Brasil, o cidadão com uma dificuldade tremenda de caminhar, sozinho, que é o primeiro lugar perigoso. Aí meu marido teve que subir todas as escadas com ele, porque os atendimentos para sacar dinheiro, tirar dinheiro, acho que é lá em cima. E não tinha elevador, nada? Não tem elevador no Banco do Brasil. Aí eu falei, Qual Banco do Brasil? Não tem elevador ali? Aí eu falei com... Não tem. Aí eu falei com o funcionário, eu perguntei o porquê disso. Disse, todas as pessoas que vêm aqui reclamar com a senhora, eu peço que vão no Ministério Público. É o que eu ia dizer? Porque nós Na própria prefeitura. Porque assim, com ele não adianta, porque eles são da empresa, né? Mas a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar, tem que ir ouvidoria, tem que reclamar. Não,
Porque se a senhora for abrir uma loja no lado do Banco do Brasil, vão cobrar acessibilidade. Não tem. Ou coloquem as caixas na parte de baixo também. Pronto. Sim, dá condições para ele ser atendido ali. Só para ir inteirando, tá, a importância que o plano diretor que está falando aí, nós vamos ter um problema sério daqui a... que Itaara vai crescer. Seja pelo PL, seja... daqui a 20 anos, só que nós vamos ter uma cidade dividida. Tem que ser pensado agora. Tem que ter... Depois é corrigir problema. O lado de lá e o lado de cá. O lado administrativo todo pro lado de cá e o lado de lá. Eu penso assim, ó, Pisani, por isso que eu digo, o plano diretor, e foi o que o Coronel Lerme falou, se tu já sabe que são diferentes, nada ainda desenvolveu ao tal forma de não poder ser revisto. Até aquelas ruas que o gabarito está estreito ainda pode ser revista. Agora é a hora. Se ela esperar 20 anos, aí vai ser traumático. Aí vai ser, aí tu gasta mais. Quem não tem manejamento gasta mais. Ainda está em tempo de minimizar. Né? Sem dúvida. Do lado de lá, aqui está só eu e o Rogério representando. Seremos isolados, Rogério. Pessoal, então, para a gente ir encaminhando também, um plano construído por diversas mãos. Um plano para atingir os objetivos deve envolver os gestores públicos, sociedade civil organizada, o máximo da população, para que haja sentimento de comprometimento e pertencimento. Além de enganjar as pessoas, a realidade é quando tem pouca participação, grupos específicos defendem só as suas pautas. E aí depois a gente reclama que a cidade só atendeu o setor tal, mas foi só o que participou. Então, assim, a baixa participação, o resultado vai atender um grupo da sociedade. Principalmente com essa característica aí, tá, mas que cidade a gente está pensando? Não é só de lá que existe, não é só de cá. Mas não tem, ninguém vai tirar a faixa daí, né? Então, o que nós temos que pensar agora, Canoas, como é que ela resolveu isso, se é que resolveu? Conexão, isso aí entra também a questão que nós falamos lá nos slides anteriores, né? Nós já era para estar discutindo conexão entre os dois lados, com segurança à vida, até para fazer dinamizar a economia, né? Esse trecho aqui do começo de Itaara até o posto tem que ter solução com marginal, com viaduto, tá? O que me incomoda, por isso que eu sempre falo e por isso que eu concorri a deputado. Na região metropolitana tem os mesmos problemas e eles resolvem, porque eles têm força política. É só o desafio, agora deu a tragédia, mas qualquer ida a Novo Hamburgo, nunca tu vai lá que não tem uma obra de infraestrutura acontecendo. Ou é um viaduto, ou é uma margem, sempre tem. O que eles têm de diferente? Força política. Enquanto nós estivermos brigando entre nós e elegendo os de fora, a conta está aí bem paga. Visão regionalizada, que eu vou dar uma acelerada para não atrapalhar mais o sábado de vocês. Eu não acredito, tá? O município não opera do vazio. Sua presença está associada a uma região com a qual compartilha recursos e oportunidades. Não existe desenvolvimento isolado. Para mim, Santa Maria ainda peca nisso. Ela deveria, como maior, ser a protagonista, puxar isso tudo. Nós temos a M-Centro, que reúne os 33 municípios, mas a Liga tem que aumentar, tem que ter mais consórcio, tem que ter mais força política. Isso eu falo como cidadão, como alguém que... O meu mestrado é em política, que eu estudei isso, e Santa Maria é muito frágil em política. Até porque as pessoas, o nós contra eles o tempo inteiro. Por que o Nordeste consegue recurso? Eles podem se matar pelos partidos, mas na hora de defender o Nordeste é o Nordeste. Eles fazem os consórcios. E nós temos aqui granalizando tudo, né? A gente granaliza o almoço em casa. As cidades que planejam juntas podem ter uma vantagem competitiva. O aeroporto não é bom para Santa Maria e Itaara? Por que não estão sentadas? Essa dificuldade de interligação rodoviária, por que não estão sentados? Por que Santa Maria não está conversando com Itaara sobre o Peral? Por que Itaara não conversa com Santa Maria? É cultura, nós temos que mexer com isso. Isto permite ter economias de escala com sustentabilidade, além de eficácia espacial. Sustentabilidade, a gente não pode perder o sentido dela. É realmente perpetuar as ações. É que nem inovação, acho que a Lúcia falou alguma coisa.
Cada vez que eu vejo alguém que não é da área da economia falar em inovação, eles não entendem o que é inovação, eles confundem inovação com invenção. Inovação é tu melhorar práticas, principalmente no mercado maduro. Porque a inovação, para acontecer, tem que ser uma ideia que gera produção, que gera consumo. Senão não serve para nada, senão é invenção. Então, inovação é daqui um pouco nós fazemos uma gestão completamente diferente. Né? Como ela fez na educação, aquilo é inovação. Ah, mudou a educação? Tirou o professor? Não tirou nada disso. Não é só tecnologia. Fala em inovação, acho que é fazer um software. Não, isso aí é outra coisa. É importante, não tenho dúvida disso. Continuidade gera credibilidade. Os municípios bem-sucedidos garantem continuidade em seus planos. Eu tenho certeza, pessoal, que quando o município vai indo bem, vai haver disputa política? Vai. Mas o discurso vai ser como é que eu faço melhor, como é que eu aprimoro, não como é que eu destruo. Então, não tem nada a perder quando a gente faz o bem. Mesmo que os ciclos políticos mudem, ao perceber que uma rota estável tem mais credibilidade. O investimento é a longo prazo e se beneficia com as condições previsíveis. O ordenamento territorial, que foi, não me recordo quem é que falou aí, se não ordenar, cara, vai dar problema. É um trunfo para reduzir as incertezas, ou seja, quando a gente tem ruas com espaço, loteamentos liberados atendendo nível de rua mais baixo do que os lotes, tudo isso é possível ter previsão, vai diminuir as incertezas. E assim a sua continuidade contribui para a criação de oportunidades transparentes para uma sociedade comprometida. Antecipar é mais efetivo e melhora para reagir a problemas. É o que a gente vem falando. Municípios que planejam têm condições de antecipar ao invés de reagir. O problema do Brasil é que a gente reage. É comitê da crise, e gasta uma fortuna agora, né? Por que não gastaram antes para deixar as condições melhores? Portanto, são capazes de enfrentar a raiz do problema. Eu duvido que vocês aqui, eu não me incluo porque não tenho o cotidiano da Itaara, não saibam quais são os problemas do mercado da Itaara. Sabe, como é que a gente faz isso? Como é que a gente planeja isso? Como é que senta? Padrões espaciais não planejados são ineficientes e necessitam de mais recursos para se manter, ou seja, se começar um crescimento em Itaara, motivado pela qualidade de vida que é melhor, insegurança que o índice é melhor que o de Santa Maria, N motivos que façam que as pessoas subam, sem planejamento, daqui 10, 15 anos, está aí o problema feito. Daí a boa Itaara já não é mais boa. Tem que ser pensado agora. Um plano coerente de comunicação. Aqui é uma coisa que a gente fala muito lá, né, Luciano? O Instituto IPLAN é um instituto técnico e com uma gurizada brilhante, maravilhosa, os maduros também, né? E muitas vezes o cara, não, tem que estar divulgando. Cara, esqueça, não é ser vaidade. Se vocês não souberem que a gente existe, não nos dão valor. Se a gente não tem valor, a gente não tem espaço e não transforma nada. Então, comunicação sem vaidade tem que fazer. Faz uma reunião dessa. Se a reunião é positiva, tem que divulgar. Mas o fulano está botando na rede que quer aparecer. Pessoal, tem que comunicar. Comunicação é um elemento chave para os municípios. Então, um município que não se comunica bem em todas as suas dimensões, tanto na interna, né? Às vezes, eu sempre digo, a gente que tem filhos, né? Cara, não adianta tu... eu tive coragem, falei, estava preparado para falar, tá, mas o outro estava preparado para te ouvir? Ou tu só aumentou o problema? Tem horas que tu não tem que falar, tem que segurar e falar depois. Então, a comunicação nesse sentido, que ela realmente produza solução. O impulso e apoio ao aumento quando o líder local pode demonstrar que o progresso é consistente com a percepção coletiva do plano de ação. Ou seja, eu escutei isso em 86, eu acho que eu era acadêmico ainda. Tinha Afonso Pastore, o senhor me ajuda, o senhor é Pastores, né? Presidente do Banco Central. Esse cidadão um dia num Roda Viva, acho que foi, que o Roda Viva é um programa antigo, né? Perguntaram para ele que para dar certo o turismo,
É muito simples. Pergunte para o cidadão se ele gosta da sua cidade. Se ele falar que não, não é o de fora que vai gostar. Então, primeiro convença o seu cidadão que a cidade é boa. Ele tem que dizer, ó, vem para a minha cidade porque ela é vibrante. Então, isso nós temos que fazer. Então, essa confiança interna tem que ser percebida. Né? Nós estamos aqui porque gostamos, mas vai estar chegando num limite. Né? O amor também, né? A gente sempre fala, né? Amor sem dinheiro não vai muito longe. Né? Se passando trabalho, ele não aguenta. A gente adora Itaara, mas para passar trabalho, não. A gente não quer desistir da Itaara, mas para passar trabalho, não. Então nós temos a obrigação de trabalhar para a Itaara melhorar, prosperar. Senão daqui uns dias nós mesmos vamos dizer, não quero mais saber de Itaara, vou para o litoral. Já tem muita casa vazia aqui, né? Onde é que está esse pessoal? Não era mais fácil ter vindo para cá do que ir para o litoral? Eu sou eu tenho dito, a Lúcia me escuta lá. Agora a gente vai começar a mexer ali, nosso projeto já era para ter acontecido, é vir morar em Itaara. Tô afim de ver o neto, entra no carro e vai. Agora, se eu estiver no litoral, não adianta, tem que fazer um WhatsApp com vídeo. Não é a mesma coisa. Só que a gente não pode perder Itaara para nós mesmos. Então, eu penso que a eleição esse ano também, a gente tem que assumir essa condição. Não podemos perder Itaara para nós mesmos. Que Itaara a gente quer, que Itaara melhor nós queremos. E para todos, tá? Eu acho que o embate político ele vale até o dia da eleição. Depois a Itaara é para todos. Tem que governar para todos. Né? Pessoal, então eu fico honrado, agradecido. Contem comigo pela experiência que a gente tem, pela verdadeira intenção boa, por querer também cada vez mais ficar aqui. Vou falar uma coisa que eu falo, não sei se o Paulo gosta ou não de ouvir, mas eu falo. A minha intenção era concorrer a prefeito em Itaara. Eu tinha definido isso e o seu Pascotto me aloprava muito nessa questão. Quando o Paulo lançou a candidatura dele, pelo homem que ele é, pela seriedade dele, pela capacidade dele, eu disse, não, então agora voltei a pensar e aí fui para continuar minha caminhada em Santa Maria. Né? Porque eu também desejo essa função e como disse, agora veio o pessoal aqui, o Bacoff, né? Eu disse, cara, eu sou pré-candidato para 28, porque a gente gosta dessa confusão, a gente quer lutar pelo ambiente bom para nós e eu volto a dizer para vocês, eu só não avancei em Itaara. A senhora me conhece, e eu tenho uma dívida emocional com a família muito grande, que estava lá no nosso adesivo na campanha, né? Então a gente tem uma gratidão muito grande por vocês, e vocês podem ficar certos que a minha intenção de ajudar a Itaara, primeiro é pelo sentimento egoísta, porque eu quero uma Itaara melhor, porque eu quero viver em Itaara, a gente quer morar aqui em Itaara, né? E mudamos a rota do projeto por entender que Itaara está bem servida, né? E que vocês possam caminhar firmes aí com esse objetivo. Espero que irmanando outros também, né? A gente não vai fazer a Itaara sozinho, né? E rogo aí ao grande arquiteto do universo que ilumine a todos, dê humildade e sabedoria a quem venha governar essa cidade, né? Porque isso é fundamental, né? Quem achar que já sabe tudo vai falhar com a gente. Exato. Né? Então, muito obrigado aí, de coração. Espero ter contribuído. Só quero agradecer o Falk. Consegue pegar o iPlan? Eu tenho que levar a nossa marca, né? Gente, o Falk ele é amigo realmente que, quando a gente começou nos ideais do PL, o Falk também começou a caminhada. E eu respeito muito esse pensamento, essa sinceridade, né? E o Falk é uma grande pessoa. Acompanhei ele nos preparativos iniciais para a campanha lá em Santa Maria. A gente estava numa caminhada ali alinhada. Sempre foi parceiro. Tudo que acontecia em Santa Maria, o Falco falava, Itaara tem que caminhar com a gente. Nós somos o irmão maior, né? Aquele irmão mais velho e maior. Vem cá. E ele sempre nos apoiou, né, Coronel? Então, e hoje isso a gente vê que não é qualquer pessoa que faz. Então eu tenho uma gratidão muito grande com o Falco. A seriedade do trabalho dele lá no IPLAN, para a gente, é uma necessidade, porque a gente precisa passar esse pensamento de que trabalhar com planejamento, não é com farejamento de ideias. É isso que a gente tem que mudar aqui em Itaara, fazer um planejamento para Itaara crescer, não para nós, mas para a própria cidade. Tem uma cidade
que com o seu potencial possa trazer pessoas, crescer e, como o próprio Falco falou, sermos felizes. Então, sou muito feliz aqui, grato por você estar aqui conosco. Essa palestra já estava fermentando nas minhas ideias, minha esposa sabe disso, né? Para a gente trazer esse pensamento de seriedade, planejamento e gestão. Seriedade para que a gente possa alcançar objetivos não para nós, mas para as próximas gerações. Tá bom? Muito obrigado, Falco. Agradeço. Obrigado, Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela tua condução.